Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de deliberação moral e mindfulness. Vou compartilhar os slides, a gente vai se apresentar e já estão vendo? Tá aparecendo sim, Lu. Ok, então vamos dar início a essa aula. É, A gente vai se apresentar e a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória, porque isso explica muito essa aula aqui, junto, né, Lumaira e Carolina. É, Vou trazer aqui então. Eu sou enfermeira, para quem não me conhece, né? Tem pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez. Sou enfermeira, fiz mestrado e doutorado em bioética e saúde coletiva. Sou professora, já trabalhei em algumas universidades na graduação. Atualmente estou na pós-graduação e trabalhando mais com profissionais da saúde, formando facilitadores éticos, que é justamente isso que vamos conversar, que é formar profissionais da saúde para tomarem decisões dentro do ambiente de trabalho, seja hospital ou outras instituições de saúde. E convidei Carol para a gente bater esse papo sobre deliberação moral e mindfulness. Quiser se apresentar, Carol, e aí depois eu conto um pouquinho da nossa trajetória Tá bem, vou juntas. me apresentar. Então, eu sou Carolina Machado, conheci a Lumaira também no mestrado, fiz o mestrado ali do PPG Bios. Sou enfermeira, trabalho também com educação, né? Trabalhei como professora numa universidade no Rio de Janeiro, agora eu estou trabalhando em São Paulo, no Senac. E aí a gente vai contar um pouco para vocês aí sobre esse tema, né? Deliberação moral e o mindfulness. Exato. Essa aula, ela tem tudo a ver com a nossa trajetória, porque nos conhecemos no mestrado e doutorado, né? Fizemos juntas lá no PPG Bios, que é um programa de pós-graduação em bioética e saúde coletiva, aqui no Rio de Janeiro. Carol morava aqui, né? E nós nos aproximamos porque éramos as enfermeiras da turma, né? Numa turma multiprofissional, então ali tinham outros profissionais da saúde, médico, fisioterapeuta, psicólogo, mas tinham outros profissionais que não eram da saúde. Tinham muitos filósofos, cientistas sociais, sociólogos. Então ali já foi uma bela experiência para a gente, né? Eu acho que posso dizer assim, que foi em conjunto, da gente estar nesse espaço diverso, né? Com outras perspectivas. Acho que foi a nossa primeira expansão de consciência, né? E a gente se aproximou depois, num segundo momento, porque a gente descobriu várias coisas em comum. A gente gostava de ver nascer do sol, pôr do sol, a gente gostava de descobrir cafeterias no Rio de Janeiro, a gente fez aula de yoga, a gente meditou juntas, a gente gostava de cozinhar e tomar um vinho em casa. Então, tudo isso foi aproximando cada vez mais nós duas, porque confesso, vou falar isso por mim, que entrar nesse programa de pós-graduação de bioética foi difícil no início, porque imaginam quem aqui é da área da saúde, né? Que eu conheço alguns e sei que são. Quem é da área da saúde sabe que a filosofia, a sociologia, a antropologia não está muito dentro do nosso universo. Deveria estar, mas não está. Então foi um universo muito novo, então com todas as dores e delícias que isso significa da gente aprender filosofia, sociologia, antropologia nas primeiras aulas do mestrado, né? Então acho que a gente compartilhou essas dores e delícias, Eu Lembro mas bem da hoje, gente lembro bem da gente nas aulas, né, olhando uma para outra, falando, gente, que profundidade de discussão e quando que a gente vai ter essa profundidade, justamente por causa da nossa formação, de vir de uma faculdade da área da saúde, né, de enfermagem, e não ter não ter tão profundamente essas discussões, né? Isso foi muito interessante, esse movimento. exato. E aí a gente se entendeu, eu acredito que ao longo desses anos, né, de mestrado e doutorado, a gente se entendeu nesse lugar de profissional da saúde discutindo essas ciências humanas, né? E hoje eu posso dizer com certeza que esse é o meu lugar, né? Eu acho que a gente vem a bioética vem como essa ponte entre ciências da saúde e ciências humanas. E a gente se enxerga muito nesse lugar porque eu e Carol sempre fomos muito reflexivas, a gente sempre questionou muito, a gente sempre tentou criar esse diálogo, né, de transformar aquele linguajar da filosofia, sociologia, antropologia, que é muito pesado para o profissional da saúde, que não tem essa base. A gente sempre tentou transformar esse linguajar acessível para os profissionais da saúde. Então, hoje eu entendo que estamos nesse lugar de ponte, né?
E fico muito feliz com essa nossa trajetória. E como a gente teve sempre muita sede de autoconhecimento para a gente se entender nesse lugar, né? Porque era um lugar muito distinto do que a gente havia estado na nossa vida enquanto enfermeira, a gente buscou muito autoconhecimento, né? Muitas práticas. E compartilhou isso e viveu. E aí hoje a gente consegue trazer essa aula combinando tudo aquilo que somos e tudo aquilo que estudamos. Então vamos discutir o mindfulness e a deliberação moral. Por isso que a gente está muito feliz e muito empolgada com essa nossa conversa, né? Porque a gente vai tentar trazer de uma maneira dialogada. Também fique à vontade para perguntar no chat ou abrir o microfone, que eu acho que esse é o intuito, né? Da gente entender essa relação. E é isso, podemos seguir? Lu, deixa eu só tirar uma dúvida. Vocês estão vendo meu vídeo bem? É porque eu não estou conseguindo ver meu vídeo aqui. Para mim, não está aparecendo. Tô Tá tudo vendo. bem? Tá, beleza. E Obrigada. aí, eu queria começar perguntando para vocês como que vocês estão chegando para essa aula. Pode ser uma palavra aqui no chat mesmo, ou se alguém sentir à vontade, pode abrir o microfone. Estão felizes, cansados, com fome, empolgados, com esperança, sem esperança? Curioso, Curiosa, boa. Curioso curioso. também, o Vitor, muito bem. Fiquem acanhados. A bioética é esse lugar de respeito e espaço para que a gente compartilhe os saberes e troca de experiências. Então, a gente zela por essa confiança e segurança nesse ambiente. Podem ficar tranquilos. Mas alguém quer Eu estou compartilhar como está animada, chegando? estou Tá animada. animado? Também, estou animada. Animada, curiosa, muito bem. Por que que a gente está perguntando, né, como que vocês estão? Porque quando a gente fala de bioética, a gente vai falar um pouquinho de deliberação moral, a gente vai mexer com temas muito delicados, né, com temas complexos, profundos. E se a gente não se acolhe primeiro, como a gente vai acolher as nossas diferenças? Porque a bioética é esse lugar da diferença, né? A gente vai discordar com respeito. Então é sempre legal a gente entender como o outro está antes da gente começar a discutir, né, esses problemas tão profundos e complexos. Então, sabendo que estão curiosos e animados, eu queria começar trazendo 4 dilemas para vocês. Eu vou contar a história e quero que vocês respondam. Pode ser também aqui no chat ou abrindo o microfone. Primeiro dilema, quero a opinião de vocês. Essa foto aqui no barco, né? Um bote salva-vida de um navio lá de 1850 que bateu num iceberg e tiveram 30 sobreviventes nesse único bote salva-vida com capacidade para 7 pessoas. Então era um bote superlotado. O capitão, que estava presente nesse bote, avistou uma tempestade chegando. Ele tinha uma decisão a fazer, porque ele falou: olha, com essa tempestade chegando, nós precisamos remar duro para que a gente tente sobreviver e chegar a algum lugar que alguém consiga nos resgatar. Para isso, a gente precisa deixar algumas pessoas para trás, porque com um bote superlotado a gente não consegue remar duro. Então, ele tinha essa escolha, né, de pessoas para deixar para trás. Vocês acham que é fácil criar esses critérios de escolha? Quem deixar para trás? Imagina que nesse bote tem de tudo, né? Homem, mulher, idoso, criança, adolescente, pessoas com deficiência. Então tem um pouco de tudo. Difícil escolher, não é? E aí a escolha do capitão foi deixar para trás os mais fracos, porque ele precisava de pessoas com capacidade física para remar muito forte, para enfrentar a tempestade, para tentarem sobreviver. Então, esse foi o raciocínio dele. E se ele não deixasse para trás alguém, algumas pessoas, né, muitas pessoas, todo mundo ia morrer. Então, ele preferiu salvar algumas e o critério dele foi os mais fortes. E aí, concordam com o capitão nesse caso? Se eu fosse a mais forte, sim. Concorda, Gil? Com os mais fortes. Faz sentido, então, a deliberação dele. Alguém mais? Alguém discorda do capitão? Não? Então vamos pensando aí. Pode fazer esse raciocínio mental mesmo, viu? Eu quero que vocês Não, sim. o que eu ia dizer é que, enfim,
Na verdade, houve uma decisão prévia de quem ia sobreviver ou não, e, portanto, se tivesse deixado alguma criança, alguém mais frágil, a gente também não sabe exatamente isso é só uma suposição. Então, é uma lógica super racional e que, no fundo, é isso, já decide previamente. Estou dizendo isso porque as sociedades também vivem, né? Volta e meia vivem esse tipo de dilema, né? Então, acho que é bem essa discussão aí, um pouco da que é a discussão ética, né? Exatamente, a gente vai lidar com possibilidades, né? A gente não lida com certezas. Esse foi o primeiro grande aprendizado quando a gente entrou para a bioética, né? A gente está acostumado com a racionalidade e a exatidão de alguns processos, né? Principalmente quem vem das ciências exatas, mas quem entra para a área da saúde e aí entra na bioética especificamente, a gente não lida com certezas, né? A gente tem que gerenciar as incertezas de maneira responsável e razoável. Então é muito complexo gerenciar incertezas. Tá, agora um próximo dilema, tão difícil quanto. Não sei se vocês conhecem esse filme, chama A Escolha de Sofia. Alguém já assistiu? Não? Se não, fica a dica então para assistir. Esse filme trata de uma polonesa que foi presa pelos nazistas lá na época da Segunda Guerra Mundial e ela foi levada para um campo de concentração com os dois filhos. Chegando lá, os militares disseram que ela poderia salvar um dos filhos. Um ia para a câmara de gás, o outro não. E ela teria que escolher qual filho ela salvaria. E aí, conseguem decidir se vocês fossem a mãe? Que filho vocês escolheriam? Esses dois da foto aqui, uma menininha mais nova e um menino um pouco mais velho. Podem responder mentalmente, é só pra vocês sentirem a... o peso da tomada de decisão. Bom, a escolha dessa mãe foi optar por salvar o mais velho, porque na argumentação dela, ela entendeu que ele teria mais chances de sobreviver sozinho, porque ela não sabia se ela sobreviveria também, né? Então, ele era mais velho, teoricamente mais esperto, mais forte, teria mais chances de sobreviver se ela poupasse a menina. Então, essa foi a escolha da mãe. Concordam? Discordam? É interessante como faz um movimento na nossa mente mesmo, porque a gente está, às vezes, na maioria das vezes, acostumado a tomar decisões um- com um pouco mais de controle, talvez, da situação, né? A maioria, pelo menos, das nossas decisões. Claro que existe momento na nossa vida pessoal, a gente está deliberando o tempo todo na nossa vida, né? Mas, assim, em situações muito extremas, é interessante essa reflexão que faz a gente trazer um pouco mais de flexibilidade, assim, na forma de pensar. Falar, nossa, eu nunca pensei sobre isso, né? Que eu faria? O que que eu acharia razoável fazer numa situação dessa, né? Como que eu escolheria isso, né? Exato. A Maria Cláudia está dizendo aqui que não tem certo e errado. Exatamente. A bioética tenta evitar os extremos, né? O certo e errado. A gente vai falar disso. A gente vai trabalhar com cursos intermediários. O que é possível, o que é razoável, o que é responsável, o que é prudente. Então a gente tenta evitar os extremos, porque os extremos são sempre problemáticos. E aí vem um terceiro dilema, que é a história do prisioneiro. É um terrorista que foi capturado porque ele tinha ameaçado colocar bombas em diversos pontos turísticos de uma grande cidade. Então ele foi preso e, infelizmente, ele já tinha colocado as bombas nesses lugares. E ele não queria contar, não queria divulgar estes lugares. E o chefe da polícia, a polícia estavam desesperados, porque eles tinham só uma hora, que era o tempo de previsão para a bomba explodir, né? As bombas eram várias. E aí, no desespero, o chefe da polícia falou que ia seguir com medidas, de tortura para que ele contasse e divulgasse os locais das bombas. Ele sabia que isso era ilegal, mas ele entendeu que naquela situação, era o correto a se fazer. E aí, o que que vocês acham da decisão do chefe de polícia? Tortura nessa situação específica?
permitido? Não é? Vocês sentem aí? Difícil? Eu acho dificílimo, mas, enfim, aí é uma outra discussão interessante entre um pouco de um bem, de um, sei lá, de uma defesa de milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares versus, enfim, como é que você enfrenta isso em relação a uma pessoa, né? Enfim, Exato. Esse é um. porque a condenação da tortura, e ela tem que ser condenada, é muito nesse uso ao contrário, né? Para o benefício de um. E aí, nesse caso, eu acho. Mas também complexo, não é simples também, né? Sim, esse é um cálculo utilitarista que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Maior número de benefício para o maior número de pessoas. E a gente trabalha ponderando essa conta, né? E esse pode ser um argumento, com certeza. E aí a última situação, o último dilema é de dois amigos e uma vaga de emprego. Então, Jim, ele tinha uma empresa e estava com uma vaga de emprego aberta. Seu amigo, melhor amigo Paul, se inscreveu, se candidatou para essa vaga de emprego e ele era capacitado para tal. Mas teve um outro candidato que se candidatou também e que tinha mais qualificações que o seu melhor amigo. E aí o Jim, dono da empresa, ficou nessa saia justa de contrato o seu melhor amigo, que está qualificado para o cargo, ou contrato essa outra pessoa mais qualificada para o cargo. Eu E queria aí? fazer um comentário. Pode falar, Marta. É, eu sou profissional de saúde, enfermeira, e sou também docente. E trabalho com formação baseada em competência, que a gente tem a parte de conhecimento, de habilidades e de atitudes. E atitude foram os comentários que você fez aí, os exemplos, são todos relacionados à atitude, né? E a escola não tem formação para isso, né? Então, por isso que você viu aí um perfil dos colegas que estão participando, né? Curiosos, animados, interessados, e não sei resposta, mas aprendi uma coisa participei de uma oficina importante um tempo que me disse: nós devemos estar expostos a situações simuladas para tomar decisões, aprender a tomar decisões. Então, essa é a minha expectativa, né? Que vocês colaborem aí com a gente, dando elementos para a gente pensar. E aí, na hora do fato, a gente conseguir ter um pouquinho mais de consciência e de uma decisão mais, como se diz, mais lúcida, né, para esse momento ponderado. Então é isso. Estou gostando do desafio, o dilema aí está interessante. Muito obrigada pela contribuição. Eu vou ficar sem aparecer e ouvindo que tenho outros compromissos, mas estou ligada, viu? Obrigada. Obrigada, Marta. É exatamente isso. A gente vai E trabalhar aqui alguns desculpa, pontos da Lumaira. deliberação moral. Oi, Marcelo. Já te deixo Não, falar, é deixa eu só só para deixar terminar a uma, frase aqui. é só deixar uma frase para a Pode. bela frase da Marta, né, que a função da bioética é sempre levar a gente a um pensamento consciente que leva a um comportamento refletido. Entendeu? Então, assim, é o que você está falando, você fazer esses insights, porque você tem que ter o pensamento consciente para poder refletir o seu comportamento. Entendeu? Então, achei muito oportuna a sua fala e eu queria contribuir, porque eu gosto demais dessa frase. Obrigada. Resumiu o que eu ia falar. Eu ia dizer isso, que nem a gente vai trabalhar aqui com a formação desse pensamento moral, mas ele não significa que a atitude será coerente. A gente espera, né, que quando a gente delibera, que a gente vai agir eticamente também. Mas isso nem sempre acontece. Então são coisas distintas e a gente tem que trabalhar para que a gente ganhe cada vez mais a coerência. E a atenção plena, que a gente vai falar aqui ao longo da aula, traz essa consciência, né, para que a gente alinhe o que a gente pensa com o que a gente faz.
que é essa expectativa da formação ética, né, do ser humano. Então vamos lá. Como que vocês estão se sentindo agora, depois de tomar a decisão ou refletir sobre essas decisões, desses dilemas? Mudou alguma coisa aí dentro? Sentiram uma diferença de como estavam? Mexeu alguma coisa? Mais pressionado. Sentiu uma pressão? Não, porque a gente é isso, né? Você pegou situações limítrofes, mas dependendo, ainda mais quando a gente está numa coisa mais de cuidado, de assistência ou gerencial, o tempo todo você está tomando decisões que talvez não tão limítrofes, mas todas elas impactam, né? Sobre você vai dar vaga para o paciente A, vai dar vaga para o paciente B, você vai operar primeiro, você vai fazer isso, sei lá, né? Enfim, então isso traz a lembrança ou essa coisa da pressão que é, né? Ser um profissional de saúde ou ser um gestor, né? Sim, a bioética é esse lugar que mexe com as nossas emoções, né? Então, a todo tempo estamos decidindo coisas. Então, para quem acha que é profissional da saúde e não trabalha com a bioética, está enganado. Ela está presente todos os dias, em quase todas as práticas de vocês, né? A gente vai falar sobre isso, aumentar a sensibilidade e a percepção moral do nosso ambiente, né? Do nosso ao redor. Então ela mexe mesmo, é difícil decidir. É claro que aqui eu trouxe situações extremas, mas ela pode ser mais sutil no nosso dia a dia e não menos importante, né? Quando a gente trata de tomar essas decisões. Então, para a gente continuar, a ideia agora é de fazer uma pausa, trazer um pouquinho da atenção plena para a gente seguir com essa discussão. É justamente colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, né? A gente precisa da atenção plena para ter uma boa aula, para se concentrar aqui, para fazer as boas reflexões, para a gente internalizar aquilo que for preciso. Carol? Pode passar para o próximo. Vou contar assim também um pouquinho como eu me sinto quando penso nesses casos e começo a refletir. O meu corpo todo parece que responde, né? Quando a gente realmente pensa sobre, nossa, e se eu tivesse nessa situação, como é que eu agiria? O que que eu decidiria, né? Por um filho ou por outro? Que situação extrema, né? E aí eu acho que todo o corpo ele reage um pouco a isso, né? Pensar, nossa, o que que eu faria? Eu gostei muito da fala da Marta que trouxe exatamente isso, né? A importância da gente estar em lugares simulados, controlados, pensando, refletindo sobre isso para justamente trazer flexibilidade no pensamento e trazer aí ferramentas para que a gente possa ter mais clareza nas nossas decisões, né? Trazer, eu gostava muito do professor do mestrado que falava para a gente da mala de ferramentas, lembra, Lu? Da mala de ferramentas. Eu levei isso para a vida, assim, eu uso nas minhas aulas, eu falo, gente, as PICs, né, as práticas integrativas complementares à saúde, são muitas ferramentas que eu uso também no meu dia a dia para poder gerenciar, né, as emoções, e por que isso? A Lumaira falou uma coisa que também me chamou muito a atenção, a bioética é esse lugar, é esse campo que mexe com as nossas emoções. Então, a gente está falando um pouco aqui sobre emoção, sobre esse sentir no nosso coração. E como a gente está assim um pouquinho, né, sob pressão, foi algumas respostas aí, né, um pouco inquieto, eu vou trazer um pouquinho uma prática bem curta, ela vai ser uns 4 minutos, para a gente trazer um pouco de atenção plena para esse momento que a gente está vivendo agora, né, para essa aula. Importante aí a gente pensar que vamos fazer o exercício de ficar 100% aqui, né? Para a gente tirar o maior proveito do que está sendo oferecido aqui para a gente, né? E aí eu coloquei ali no slide, não sei se todo mundo está vendo, mas a ideia dessa cabeça pensante é isso mesmo. A gente não tem que deliberar não tem deliberação ética com ambientes totalmente controlados, né? Então, às vezes é isso, a gente está ali no caos e a gente precisa tomar uma decisão. E de que forma que a gente toma essa decisão? É, da melhor forma possível, né? Como a gente toma essa decisão da melhor forma possível? Então, assim, uma coisa que vai acontecer na hora que eu estiver falando um pouquinho para vocês de uma meditação de mindfulness que eu vou trazer para vocês, o que vai acontecer? A mente de vocês
vai se dispersar. De repente, vocês vão pensar em outras coisas. E aí eu faço o convite para que vocês, quando pensarem em outras coisas, não se conectem a esse pensamento e voltem à respiração de vocês. Voltem a prestar atenção na minha voz. Seu juízo de valor, ele vai gritar, né? Ele às vezes toma o controle e aí ele vai falar assim: a voz está alta, a voz está baixa, está frio, está calor, e nada de errado nisso, mas eu só peço para vocês também não ficarem presos a isso, voltarem para a prática, para que vocês tenham o maior benefício. Ela vai ser curtinha, mas vamos ver o que ela traz para a gente, né? Então, sempre que vocês se dispersarem, basta voltar a atenção para a respiração, para a minha voz, para o momento presente. Então, aí, quem puder, eu convido. Lúcia, consegue colocar aquela musiquinha de fundo? Sim, vou tentar aqui, ó. Me dê o ok se Tá. foi. Por enquanto a Lu tenta colocar a música, vocês puderem ir se acertando na cadeira, onde estiverem sentado, quem estiver sentado, posiciona bem o glúteo mesmo, senta com a coluna, baixa só um pouquinho, senta com a coluna bem ereta, traz uma pausa. Aí eu convido a todos a fecharem seus olhos, seguirem o som da minha voz. Começa a trazer a sua mente toda para o momento presente, a prestar atenção nas sensações do seu corpo, do seu pé encostado no chão, o ar entrando pelas suas narinas. Qual é a temperatura desse ar? É quente? É fria? Tem muito barulho externo? Não tem? Presta atenção na sensação do seu corpo. Sente um pouco a batida do seu coração. Essa bomba que impulsiona o sangue para todo o nosso corpo, que impulsiona a vida. Ouve um pouco dessa música e traz os elementos da natureza. Faz uma respiração profunda. Se dispersou o pensamento, volta para esse momento e presta atenção no teu corpo. Se tem algum lugar que está doendo ou incômodo, se ajeita. Relaxa os músculos do seu rosto, o músculo da testa. Deixa a língua relaxada. Traz mais uma respiração profunda. Por último, imagina que uma luz amarela, um círculo amarelo está lá na sola dos seus pés. Que ele vai subindo pela sua perna e você sente as suas células todas energizadas. Esse círculo de energia amarela vai subindo, passa pelo seu joelho, pela sua coxa. Você vai sentindo a sua perna completamente diferente e energizada. Ele passa pelo seu abdômen, inunda dessa energia amarela todo o seu abdômen. Passa pelo seu coração, vai subindo, passa pela sua garganta. A garganta que é a condutora, né, de toda a verdade do nosso coração que a gente expressa pela boca. E essa luz vai subindo
passa pela nossa boca, nossa cabeça, e nesse momento você sente todo o seu corpo energizado. Fica um pouco nesse lugar, sente um pouco como está seu corpo agora. Traz uma outra respiração profunda. E aos pouquinhos, vai mexendo o dedo dos seus pés, das tuas mãos. O seu corpo ele vai pedindo para você fazer um movimento. E faz o movimento que ele pedir para você fazer. Seja espreguiçar, seja se esticar, colocar a coluna no lugar. Vai voltando. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Alguém quer compartilhar como se sentiu? Se sentiu alguma coisa? Ah, Pode ler. eu me senti bem relaxada. Depois de um dia de trabalho, foi excelente. Sentiu relaxamento? Aham. Mais Sim. concentrado, Mais concentrada? mais focado. Bom, Ela mas, também relaxada. que bom. É Eu isso. também me senti bem relaxado. É difícil essa coisa de ficar ali bem focado, mas foi bom. Eu acho que assim, uma boa parte do tempo foi bom fechar os olhos. Eu me senti descansando e ao mesmo tempo foi bom assim de ouvir a voz, né? Enfim, foi simpático. É, Que bom, Vitor. Adorei o simpático. não, foi mesmo. Né? Muito É, bom. estar com a atenção plena é um exercício também, né? Então é lógico, não é na primeira vez que a gente medita que a gente vai conseguir. E tá tudo bem não conseguir, acho que é o esperado, né? A gente precisa treinar, como todas as outras habilidades e competências para nossa vida, né? Se a gente quer adquirir, a gente precisa treinar, praticar e seguir tentando. Mais alguém? Acho que as meninas compartilharam no chat. Então, assim, um pouco mais relaxado, um pouco mais focado e concentrado, a ideia é a gente entrar nesse mundo da bioética. Eu gosto de trazer sempre uma perspectiva macro, então vou trazer o conceito da bioética e depois o conceito que a gente usa especificamente dentro da área da saúde. Então, na perspectiva macro, a bioética ela é a disciplina que vai refletir sobre todas as formas de vida e viver. O que isso significa? A gente vai refletir sobre a relação do ser humano com outros seres humanos e a relação dos seres humanos com a biosfera. Por isso que aqui eu coloquei a foto de uma pessoa aparentemente num lixão. Então, como que está a relação do ser humano com o meio ambiente hoje? A bioética vai se preocupar, né, com a ética ambiental. Aqui tem a foto de uma vaca e de um cachorro. Então, a bioética também vai se preocupar com esses seres sencientes que sentem, mas que os seres humanos têm tratamentos distintos dependendo de que animal você nasce, né? Se você é uma vaca, você vai para abatedouro. Se você é um cachorro, você vai para casa receber carinho. Então, a bioética vai questionar essa relação do ser humano com os diferentes animais não humanos, né? E vai abordar questões de ética animal. Bioética também vai questionar a relação do ser humano com as tecnologias, né? O quanto a gente investe isso na saúde, o quanto isso é moralmente aceitável no aprimoramento humano, o quanto não. A gente vai discutir esses limites, que têm ficado cada vez mais complexos, porque a gente tem um, uma carta de tecnologias cada vez mais disponível, né? Então tem o lado bom e tem o lado que a bioética precisa pensar e estar junto ali, refletindo dos limites que podem não ser éticos. Mas a bioética também é esse lugar das grandes discussões, que acho que é aí que a maioria das pessoas conhecem, que é a discussão do aborto, discussão de eutanásia, discussão de transfusão de sangue em testemunho de Jeová. Acho que todo mundo
ouviu no jornal ano passado, né, que o Supremo Tribunal Federal lançou uma liminar de que o testemunho de Jeová ele agora tem direito à recusa da transfusão de sangue. Mas a bioética continua discutindo, né? E como é essa recusa, né? Eu, profissional da saúde, devo acatar? Então, se ele diz que não quer sangue, ok, eu preciso atendê-lo, eu posso fazer objeção de consciência. Como que eu vou lidar com essas questões, né? Se eu tenho valores distintos ao deste paciente em específico. Então, a bioética é esse espaço, né, de reflexão compartilhada. E dentro da área da saúde, a bioética ela vai cuidar dos problemas éticos específicos, né, do nosso dia a dia enquanto profissional da saúde. Então, ela é sinônimo de deliberação moral. É uma bioética clínica quando ela é dentro, da área da saúde. E a gente vai lidar com essa tomada de decisão diariamente. Então, a gente vai deliberar sobre os problemas éticos dentro da área da saúde diariamente. Então, por isso que a gente precisa ter é um convite, né, da gente trazer atenção plena, porque os problemas éticos existem e nós passamos por eles todos os dias. Acontece que nem sempre estamos com o nosso radar ligado. A gente vive numa vida muito automática, né? Quem tá dentro de um hospital sabe o quão caótico é essa vida de rotina, plantão. Então, muitas vezes a gente está assim no modo automático. E aí, quando a gente está nesse modo automático, fica muito mais difícil deliberar sobre assuntos morais, né? A gente acaba deliberando no modo rápido. Cadê o Marcelo para ele falar dessa parte? Eu e o Marcelo, nós damos aula juntos num curso de facilitadores éticos. E Marcelo sempre fala dessa parte. Por isso que eu queria convidá-lo aqui. Marcelo, você tá aí ainda? Não? Então eu vou falar. Tranquilo, mas não, Tá? tô aqui, Então é todo seu esse espaço de como que o nosso cérebro processa a tomada de decisão, né? Tem o sistema rápido e o sistema lento. então, todo um conhecimento muito baseado no Kahneman, né, gente? Então, assim, o Kahneman foi prêmio Nobel Tversky e o Kahneman, eles fizeram um modelo, estudaram, né, a racionalidade, o modo que o ser humano toma decisões, né? Então, eles separaram a parte um e parte 2 do cérebro, né? O nosso cérebro, ele máquina de formar padrões, né? Então, a maioria das decisões que nós tomamos são decisões baseadas em padrões, né? São decisões, assim, a primeira coisa que a gente toma decisões são decisões baseadas muitas vezes em emoção e não na razão, né? Então, assim, isso aí eles discorreram, isso é muito interessante vocês lerem assim, com muita calma, né? Que são os vieses cognitivos, as heurísticas, né, que são os padrões cerebrais, né? As heurísticas são os padrões cerebrais e os vieses são os erros sistemáticos, né? No nosso processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vou usar um tipo de heurística que é, por exemplo, a heurística do afeto. A heurística do afeto, se vocês, por um acaso, gostaram de determinado restaurante, vocês não vão colocar isso na parte 2 do cérebro de vocês, né? Vocês gostaram de um restaurante, a chance de você manter o padrão baseado no afeto é muito grande, né? A mesma coisa, muitas vezes, o exemplo que eu dou em sala de aula, vocês acabaram de terminar um namoro com o Marcelo. O primeiro Marcelo que aparecer na vida de vocês, vocês não vão nem querer saber quem é esse cidadão. Marcelo, eu tenho pavor de Marcelo, eu tenho pavor de virginianos. Entendeu? Então, são experiências que vocês têm, né? Que a gente acaba tomando decisões rápidas e muitas vezes são decisões irracionais, né? Todas as decisões, tudo que a gente fala sobre as decisões, né, que elas são discriminatórias, elas todas são baseadas numa heurística chamada de heurística de representatividade. É uma coisa que está implantada no nosso cérebro e nós criamos padrões sobre representações que estão já incutidas no nosso cérebro. Então, assim, a chance, quando a gente tem um padrão de determinada cor, de determinado sexo, de determinadas coisas, né, a gente cria um padrão e a gente toma muitas decisões baseadas nas heurísticas, né, de representatividade. Outra heurística que é muito importante, que é muito estudada em medicina, né, hoje, quem estuda erro médico, né, que é o meu caso, eu trabalho com o erro médico,
né? Assim, a grande maioria dos erros diagnósticos são os médicos que usaram heurísticas, né? Às vezes, como a gente, às vezes, como é que a gente faz prova, gente? A gente vai fazer prova de múltipla escolha, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa aqui eu vou deixar para depois porque eu preciso pensar. Então, assim, quando a gente está, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, é o conhecimento que está disponível na nossa cabeça. Então, nós usamos as heurísticas de disponibilidade. Quando a gente não sabe a resposta, aí a gente vai partir para a parte 2 do nosso cérebro, que é o momento da gente tomar as decisões racionais. Decisões racionais, elas sempre seguem o mesmo padrão, né? Separação de fatos, valores e deveres, né? Separação de fatos, valor, o que é fato, o que é valor e o que é dever. Então, por exemplo, um exemplo, não quero nem usar exemplos médicos, né? Você está na dúvida se você vai de metrô ou você vai de carro, né? Então, quando você chega, você separa os fatos. Pô, se eu for de metrô, eu não preciso procurar vaga, o metrô é mais simpático, o metrô fica pertinho dali, eu não tenho que botar gasolina, entendeu? Em compensação, se eu for de carro, eu tenho certeza que eu vou sentada, né? Eu talvez chegue mais rápido, talvez eu tenha que sair do trabalho e ir para outro lugar onde não tenha um metrô próximo. Então, esses são os fatos, é aquela fotografia que você tira. E após o momento da gente tirar os fatos, a gente coloca os valores, né? Então, por exemplo, nesse determinado dia, para você é muito importante não ter que procurar vaga. Você não está com paciência para procurar vaga para o seu carro. Então, este fato para si, ele é muito valorativo. É um fato que ele continua ali, independente do valor, mas ele está ali. E para você, você estima esse fato como mais relevante. Então, você tem um fato, valorou esse fato como muito importante para você, o seu dever é ir de metrô, porque você não está com vontade de ir pegar seu carro. A mesma coisa, se você, por um acaso, tem um compromisso, que você só tem meia hora para chegar no seu compromisso, continua ali, os fatos continuam os mesmos. O que mudou foi o que você valorizou, o que você estimou dos fatos. Para você, dessa vez, é muito importante você ter essa mobilidade urbana de estar de carro, e isso pesou no seu processo de tomada de decisão. Os fatos, como eu falei, os fatos continuam os mesmos, os fatos não mudam. O que mudam é como você estima os fatos. Os dilemas bioéticos, ele não orbitam os fatos. Os fatos, eles são fotografias. Os fatos, eles estão ali e são imutáveis. Tudo o que acontece é do jeito que você orbita um fato. Então, para o médico, é muito importante você olhar a qualidade de vida do paciente e, muitas vezes, para o paciente ou para o familiar, a quantidade de vida é mais importante. Então, assim, quando a gente está deliberando em relação ao sistema 2, a Lumaira vai explicar o processo de tomada de decisão, entendeu? É sempre isso, gente, é fato, valor, dever. Então, a gente começa sempre, né? Assim, eu gosto muito desse exemplo, né, se a Lumaira me permitir, né, quando a gente estava discutindo a pílula do câncer. O que é, quando a gente estava lá na etanolamida, né? Ficou aquela discussão eterna sobre é meu direito tentar, é meu direito, é justiça, eu quero tentar. Né? Só que por que a gente entrou tanto dilema? Porque as pessoas só orbitaram os valores. Né? Então, como a gente não tinha fatos, a gente não tinha estudo que sustentava os valores, se era meu dever, se é seguro, se é inseguro, se cura, se não cura, se é bom ou ruim, se é justo ou injusto, né? O que eles fizeram? Eles saíram para a bancada. Então, assim, a gente está orbitando uma discussão no nível dos valores, mas a gente não tem fatos, a gente não tem um estudo científico comprovando que a fósforo é um remédio cientificamente comprovado e seguro. Então, o que eles foram? Foram para a bancada e chegaram à conclusão que a fósforo não tem qualquer indicação técnica. Hoje, a gente não vê mais a discussão sobre o uso da fosfetolana mesmo.
Na época, a mesma coisa em cima da vacina do Covid, né? A gente tinha muitos valores. Ah, pandemia, eu tenho que tentar. Os estudos eram muito remotos, né? Assim, o antigo presidente da República, sua quinta serice, eu entendi o que ele quis falar quando ele falou assim, gente, eu vou comprar uma vacina e vou sair vacinando todo mundo sem estudo científico. Só que em vez de ele dar uma declaração razoável, ele foi quinta série e falou, eu não sei se as pessoas vão virar jacaré. Entendeu? Assim, por quê? Pela falta de estudos. Então, foi um momento muito difícil, onde as pessoas quiseram tomar decisões baseadas em valores, mas os fatos eles ainda eram muito primitivos. E aquilo que eu falo para vocês, os dilemas eles orbitam os valores e nunca os fatos. Muito É isso, obrigada pela Lumar. aula, Marcelo. Então, vocês entenderam que a bioética ela vai passar pela deliberação moral porque a gente toma decisões a todo tempo. Então, o que a gente precisa entender? Tem decisões que tá tudo bem passar pelo sistema rápido, tá no automático, né? A gente vai sair de casa, escolher a roupa, vai bater o ponto, tudo bem, tá no automático porque a gente não precisa, a gente não tem esse tempo, né, para toda hora tomar uma decisão lenta. Mas tem coisas que a gente precisa jogar para o sistema lento, que é esse sistema que vai exigir um esforço, né? Vai exigir um tempo a mais para a gente avaliar os fatos, os valores, os deveres. E é isso que a gente precisa estar consciente do que a gente vai jogar para o sistema lento, ok? Acho que o mindfulness ele vai trazer essa presença para a gente entender o que que vai para o lento, o que que vai para a decisão rápida. Acho que esse é o destaque nesse momento. E a tomada de decisão em bioética, ela tem que ser razoável, responsável e prudente. Então, voltando ao que eu já disse, não tem um caminho certo. Tem um caminho razoável, responsável e prudente. E o que é a prudência aqui dentro da bioética, né? Para quem não conhece, a prudência é a maior virtude, segundo Aristóteles. A maior por quê? Porque é ela que vai te dar a capacidade de julgar o melhor caminho. Ela que vai te dar o senso de escolha. É ela que vai te fazer criar um caminho intermediário entre dois extremos. Lembra que eu acabei de falar também que os extremos são sempre perigosos e nem sempre são os caminhos corretos. Porque em bioética não tem o correto. Tem o caminho do meio, o caminho intermediário, o caminho que é razoável para aquela situação. Então a prudência ela vai ajudar a desbravar um terceiro caminho aí no meio dessa foto. Ela é a justa medida entre todas as outras virtudes. Por isso que ela é a maior virtude, segundo Aristóteles, porque ela vai te dar a justa medida para você escolher todas as outras virtudes para sua vida. Por exemplo, para eu escolher a virtude da generosidade, eu preciso encontrar o ponto do meio entre eu abdicar de todo o meu dinheiro e doar todo ele e viver numa miséria, ou de eu guardar todo o meu dinheiro e me apegar ao dinheiro. Eu preciso escolher o ponto do meio, se ser generoso para mim é importante. Eu preciso encontrar essa justa medida. Então, a prudência que vai me dar essa justa medida do que é ser generoso, o que é ser corajoso, o que é ser humilde, o que é ser honesto, todas essas outras virtudes, o que é ser leal. Então, a prudência ela é importante por conta desse senso de escolha que ela dá para nossa vida e aí fica aqui o convite para vocês pensarem, né? O que que importa para vocês? Quais são os seus valores morais, né? O que que te define? Porque a bioética, ela é autoconhecimento. Quando eu e Carol chegamos a essa conclusão, a gente soltou fogos de artifícios, porque a gente queria a todo tempo fazer esse link. Só que poucas pessoas falam que a bioética, ela tá ali lado a lado com o autoconhecimento. A gente precisa primeiro conhecer os nossos valores morais para depois deliberar sobre valores morais de outras pessoas. Porque imagina você num hospital discutindo aborto, eutanásia, essas questões, transfusão de sangue. A gente está lidando com os valores do outro. Se eu não sei nem os meus, o que que eu estou tentando entender e opinar sobre o que importa para o outro? Fica muito mais difícil. Fica muito mais no mundo dos valores e dos juízos do que dos fatos, né? Eu preciso calcar ali nos fatos essa discussão. Então, fica o convite para vocês pensarem, né, em três valores morais que definem vocês, né? O que que é importante para vocês? Isso, se quem quiser compartilhar, fica à vontade, pode colocar no chat, ou só um exercício mental mesmo. Porque para a gente deliberar, a gente vai precisar de um guia de valores. E
E é claro, cada um tem o seu guia de valor, porque nós somos seres diferentes e cada um tem a sua cultura, seu ambiente, né? Isso interfere muito. Então a gente vai criar o nosso guia de valores, mas também não podemos deixar cada um criar o seu guia de valores, porque senão a gente não dialoga, né? Se a gente pensa numa sociedade mais justa e harmônica, a gente precisa compartilhar valores democráticos. A gente precisa pactuar valores universais, ok? Então, que valores universais são esses, né? O respeito, aí a gente vai escolher enquanto sociedade. Esse é um outro exercício importante. Então, pensar quais são os seus valores pessoais e que valores coletivos vocês desejam para uma sociedade mais justa e harmônica, né? E aí tem o respeito, a responsabilidade, a empatia, o amor. Aí vocês vão aí pensando que valores são esses que devem estar presentes dentro de uma sociedade. Ok? Fica aí esse exercício e a gente avança aqui mais um pouco, porque antes ainda de bater o martelo na nossa decisão, na nossa deliberação moral, a gente precisa de duas etapas psíquicas prévias à deliberação. A gente precisa se sensibilizar moralmente, então, perceber o problema moral, é isso. Não adianta a gente estar diante de uma situação moralmente controvertida e não perceber. Concordam? Então, a gente precisa se sensibilizar. E a gente precisa de inteligência moral. Então, dentro da inteligência moral, tem algumas ferramentas que a gente precisa desenvolver. Então, a Marta trouxe lá no início, né, que tem algumas competências que a gente precisa trabalhar na formação. A inteligência moral tá aí. A gente precisa desenvolver o juízo moral, a gente precisa desenvolver compreensão dos fatos, a gente precisa desenvolver a autorregulação. Tudo isso compõe a inteligência moral. E para finalizar a minha parte, já vou passar para a Carol para a gente entender a relação da deliberação mais profundamente com mindfulness. Eu quero fazer esse último exercício para vocês observarem essa foto. Quero primeiro perguntar se vocês conhecem essa foto. Sim ou não? Sim ou não? Tá. Não? Tem Não? Tudo bem. Então, observando agora essa foto, eu quero que vocês me digam, em uma palavra pode ser também, o que que vocês sentem. Conseguiram? Sentir Tristeza. alguma coisa? Tristeza? Que mais? O que que vocês sentem? O que que ela retrata para vocês? Angústia? Me dá? Apreensão, Dá o quê? apreensão. Apreensão. Também sinto apreensão, tristeza, angústia, É, vulnerabilidade é boa. vulnerabilidade, injustiça. Também sinto tudo isso. E aí, minha próxima pergunta para vocês refletirem. Essa foto, ela ganhou um prêmio de melhor foto na época, né? Isso foi em 1994. Esse fotógrafo, ele foi contratado pela ONU, porque a ONU queria dar visibilidade para o sul do Sudão, um país lá na África, que estava numa crise enorme e queria dar visibilidade, sensibilizar os outros países para que eles ajudassem financeiramente a diminuir a fome lá naquele local. Então, contratou esse fotógrafo que fez esse registro e, claro, essa foto ganhou repercussão mundial rapidamente e conseguiu arrecadar muito dinheiro para aquele país. E aí eu te pergunto, você nota algum problema moral aí nessa história, nesse caso? Ou tá tudo bem? No caso, a gente sabe que é corrupção imensa num país, tantas desigualdades, e chega a ser esse extremo, né? Sim. E alguém sente que pode ter um problema moral em contratar um fotógrafo para retratar essa desigualdade social, retratar esse momento de Não, extrema vulnerabilidade? não, bom, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser conhecido, mas é isso, né? Enfim, não foi o fotógrafo, não foi quem contratou, bom, que também provocou essa situação, ou sim Exato, também, né? Porque, bom, mas, não, essas coisas exato. precisam ser mostradas, essas e muitas outras coisas, né?
A gente acabou de falar que precisamos trabalhar a sensibilidade moral. Talvez através dessa foto a gente sensibilize muita gente, né? E atinja o objetivo. E aí eu vou continuar um pouco a história dessa foto. Ela teve uma grande repercussão no mundo, mas também na vida desse fotógrafo. Ele foi muito questionado o que ele fez depois de tirar essa foto, né? Se ele ajudou essa criança, se ele não ajudou, se a Pois criança sim. morreu, se ele sobreviveu. E aí ele se retratou dizendo que ele afastou, depois que ele tirou a foto, ele afastou o urubu e a criança conseguiu levantar e caminhar até onde eles recebiam atendimento médico, né? Nesse momento, ela tinha, o avião da ONU tinha acabado de pousar com todos os mantimentos, as comidas, então os pais dessa criança tinham corrido para buscar o alimento, por isso que ela ficou para trás e ela estava muito fraca e caiu. Então foi esse momento do clique. E aí, mesmo ele se retratando, ainda teve um questionamento muito forte da atitude dele. Vocês veem problema moral em fotografar e talvez não ajudar? Ele tem obrigação moral de ajudar essa criança? Ele, ele sendo um estrangeiro nesse país, ele pode modificar a realidade dessa comunidade? Ele tem obrigação moral em modificar alguma coisa nessa comunidade? O que que vocês pensam? Acho que a melhor coisa que ele, assim, da minha opinião, a melhor coisa que ele fez para ajudar foi fazer essa foto, porque é isso. As coisas acontecem em muitos lugares do mundo, ou acontecem do nosso lado, e, enfim, então é isso. Tem essas coisas, tem. É óbvio que não está se supondo que ele botou um abutre ali, um urubu, ou sei lá o quê, e botou a criança para fazer um. Isso não é uma foto posada, né? Enfim, é mais ou menos nítido que não é. Isso é uma realidade. Ele chegou ali naquele momento e pimba. Podia ser isso, podia ser uma outra coisa, sei lá, mas enfim. Sim. Eu acho que às vezes é muito cômodo para as pessoas pegarem uma situação assim super específica e não olhar para a dramaticidade de um povo inteiro. O Sudão foi uma guerra violentíssima, de massacre, de fome. Então, bom, é isso, mas isso Exato. é tão somente a minha opinião também, né? Muito obrigada, Vitor. É isso, eu queria trazer com esse exercício. Isso, entendi que salvou a criança e afugentou. Isso, ele ajudou, de certa maneira. Mas só para finalizar a história dessa foto, ele não aguentou a pressão externa. O julgamento foi tanto da opinião pública e o ano seguinte ele se suicidou. Então, qual que é o exercício que eu queria trazer com essa foto, né, para a gente pensar? Primeiro, o quão importante é a gente trabalhar a sensibilidade moral. Então, a gente precisa despertar a empatia, estar em espaços moralmente controvertidos, e geralmente vão ser espaços socioeconômicos, culturais diferentes do nosso. Então, a gente se propor a estar nesses espaços. Quanto mais diversos esses espaços, melhor para a gente se sensibilizar, entrar em contato com outras realidades. Por isso é importante visitar museu, exposição de fotos, filmes, ler livros que trabalhem com outras culturas, outras realidades, outras perspectivas, estar com pessoas diferentes, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente aguçar a nossa sensibilidade moral. E o segundo ponto para. Pode falar, Vitor. Não, eu só ia falar, porque ouvindo você falar e ouvindo esse desfecho que eu também não conhecia, que a gente fica pensando num outro tipo de dilema moral, né? E todos nós também estamos sujeitos a assistir a coisas absurdas. E a gente sempre fica nisso, né? Bom, vou agir contra isso, vou me colocar, vou divulgar, vou denunciar, e muitas vezes o resultado final é muito negativo para você, né? E aí tem um dilema também, né? Que é o dilema Exato. de se expor ou o dilema de se calar, né? E todos nós, eu acho que a gente já teve oportunidades maiores ou menores de fazer esse tipo de escolha, né? Eu fico, eu fico, Exato. chego a ficar assustado, né? Enfim. Exato. É um dilema, sim. E aí, o segundo ponto para a gente refletir é que a gente precisa desenvolver a inteligência moral. E como a gente desenvolve? Praticando, exercitando, é um esforço para. Então, a gente precisa desenvolver o juízo moral. O juízo moral é a nossa capacidade de criar opiniões racionais sobre aquilo.
Então, não é simplesmente julgar e opinar sem fundamento. Então, eu preciso desenvolver o meu juízo moral. Tem estadiamentos, de acordo com alguns autores, né? Tem Kohlberg, que fala dos 6 estágios morais. Então, a gente precisa avançar nesse estadiamento, né? E não simplesmente não vou ajudar porque eu não quero. Então, não vou ajudar por quê? Trabalhar essa argumentação moral. Além de trabalhar argumentação moral, porque a gente está trabalhando com situações aplicadas a regras e princípios, então, não ajudei por conta disso, 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 ou ajudei por conta disso, disso e disso. Então, sempre trabalhando com regras e princípios. Por isso que o juiz ele é sempre prescritivo, ele vem de cima para baixo, né, como uma ordem. Mas a gente também precisa olhar para a situação específica. Então, aqui é muito fácil julgar de que ele só tirou a foto, lucrou em cima da foto, porque ele ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro com essa foto. Mas a gente precisa entender a especificidade. Então, trabalhar também o segundo instrumento da inteligência moral, que é a compreensão. A compreensão, ela sempre vai lidar com as particularidades do caso. Então, vocês precisam desenvolver essa curiosidade de conhecer o contexto, né? Então, tá, a gente tem uma regra geral, prescritiva, um princípio moral, mas a gente precisa aplicar em cada caso. Então, a gente vai ter que olhar as especificidades. Nem sempre o princípio ele vai conseguir atender as demandas específicas daquele caso. Então, a gente precisa trabalhar a compreensão crítica, não é só conversar e dialogar com o máximo de pessoas para entender diversas opiniões. Eu preciso ter uma crítica sobre aquilo. Então, o diálogo e a crítica é fundamental para a gente desenvolver a sua compreensão. E, por fim, não menos importante, a gente precisa desenvolver a autorregulação, que é justamente pegar o juízo moral do que eu formulei como uma opinião racional sobre aquilo e o agir eticamente. Eu comecei a aula falando que o que eu formulo de juízo moral nem sempre condiz com o que eu faço. E isso é um grande problema, né? Então eu preciso ser cada vez mais coerente, essa pessoa que pensa e que faz o que pensa. Então, o agir eticamente, ele precisa ser estimulado para que de fato a gente consiga fazer decisões racionais, que sempre vai passar pela racionalidade a nossa decisão, né? Mas razoáveis e prudentes. E aqui eu trouxe essa foto, que é claro, ela é muito emblemática, mas lembrando que a bioética ela está no dia a dia, né? Ela está presente no nosso cotidiano de maneira muito mais invisível, eu diria. Por isso a gente precisa ligar nosso radar ético ali, nossa sensibilidade moral. Então, temos inúmeros problemas de relacionamento dentro da nossa prática, né, de saúde. Temos inúmeros problemas de trato entre profissional, paciente, profissional, profissional. A gente precisa trabalhar com essas questões, essas nuances, muito mais ajustes finos, né? São menores, mas não menos importantes, para a gente conseguir ficar cada vez mais coerente com o juízo moral e o nosso agir eticamente. Aí a gente passa agora a bola para a Carol, para ela trazer de como que a gente aplica, né, essas ferramentas, porque mindfulness não é só meditar. A gente trouxe esse exemplo aqui no início da aula, mas ela Pode, vai mostrar que tem outras pode estratégias, passar para o próximo, Lu, por favor? posso, outras Obrigada. estratégias para deixar a nossa mente no presente. É com você, Carol. Gente, eu fiquei com essa parte, então, de contar para vocês um pouco, né, sobre mindfulness, só para lembrar de que lugar de fala eu falo. Eu sou enfermeira, doutora em saúde coletiva e bioética, e sou especialista também em saúde integrativa. Então, eu trabalho com práticas integrativas e complementares à saúde, né? Não só o mindfulness, mas o reiki, o toque terapêutico, a auriculoterapia e algumas outras práticas. E aí eu vou contar para vocês um pouco sobre, na hora lá da inscrição, a gente percebeu assim que tinha algumas pessoas que não sabiam muito bem definir o que, que era o mindfulness, né? E a gente acaba colocando o mindfulness só no lugar da meditação. E aí a gente vai entender aqui que não, é um pouco mais que isso, né? Ele é uma técnica para treinar a concentração. Ele é uma técnica que vai trazer a nossa mente para o momento presente. É a capacidade da gente estar totalmente presente no momento presente. Então, de corpo e mente no momento presente. Para quê, gente? Para que a gente não seja tão reativo e suscetível com o que acontece ao nosso redor, para que a gente traga espaço para as nossas decisões e para as nossas reações. E aí, pode passar, Lu? Eu consigo passar por aquilo? Acho que não, né? Acho que não.
E aí, gente, o Mindfulness, ele é uma prática. Eu até coloquei essa foto, né, das pessoas sentadas e respirando, porque é isso. Eu quis trazer uma prática para vocês que fossem simples, para que vocês, eu quero treinar um pouco, vocês podem fazer isso que eu fiz. Eu guiei vocês, mas vocês podem se guiar. Sentar em um lugar e somente prestar atenção no momento presente, na respiração, no corpo, para trazer a mente para o momento presente. O Vitor precisou sair, mas ele disse para a gente que vários pensamentos veio, e isso não está errado, isso não é problema nenhum, porque essa prática é justamente um treinamento da mente para se manter no momento presente. Então, esse exercício que a gente faz de não se conectar com o pensamento que vem, já é um exercício para a gente desenvolver a nossa mente para estar no momento presente. Então, foi ótimo o exemplo que ele trouxe, porque é isso que acontece mesmo. E é essa que é interessante a prática, da gente ir e voltar. Não, peraí, veio um pensamento, mas eu não me conectei a ele. Eu voltei para o momento presente. Então, de que formas que a gente pode praticar o mindfulness? É só sentadinho? Não. A gente pode trazer práticas como o yoga, né, que são práticas mais formais de mindfulness, e tem práticas informais também. Uma caminhada na natureza, onde a gente, num parque, onde a gente fique prestando atenção em cada detalhe do parque, na forma de andar, no vento que está tocando, a temperatura do vento, quando a gente está comendo, se a gente está sentindo o gosto da comida, se está quente, se está fria, se você já está treinando a sua mente para estar no momento presente, porque o mindfulness é um estilo de vida, é um estilo de vida mais presente, né? A gente desconectar, fazer detox do celular também é trazer presença, porque a gente sabe hoje, né? A gente está ali, tá realizando uma tarefa, mas a gente está conectado ao celular fazendo alguma outra atividade. Então, a gente está 100% no momento presente? Não. E se a gente tem que decidir por alguma coisa ou fazer alguma deliberação, como a gente vai fazer sem essa presença tão forte? É, Outras práticas que trazem presença, gente, é trabalhos manuais, é, que seja a gente vai lavar louça, que seja com presença, passando, limpando direitinho, sentindo com a mão, vendo a temperatura da água, tudo que a gente traz presença, a gente está treinando o nosso cérebro para ficar no momento presente. E aí isso só traz benefícios, porque é o que eu estava falando anteriormente, expande a nossa concentração, aumenta o nosso foco, né? Então a gente traz mais presença. Pode mudar, Lu, por favor. E aí, gente, faz bem para a gente, porque quando a gente está atento, a gente reduz o estresse, melhora o desempenho, a gente presta mais atenção no bem-estar, não só nosso, mas dos outros também, e aí a gente ganha mais discernimento e consciência ao observar a nossa mente. Então, essa prática, ela vai levando a um aumento da nossa consciência, ao aumento do nosso discernimento. E aí eu acho que a gente pode começar aí a fazer um link também com tudo que foi falado, né? A gente mudou um pouco o ritmo, né? Em vários momentos da aula, trouxe um pouco mais de dor, de peso, de pressão, aí trouxemos um pouquinho de alívio, e a gente está mudando. E a gente está presente aqui, prestando atenção nesses ritmos que a gente está trazendo, né? Isso é atenção plena, né? Mindfulness, como tradução, é atenção plena. Pode mudar, Lu. E aí, gente, a gente está falando de aumentar a presença da mente, né? Para que a mente ela acompanhe o corpo. Mas como a gente ancora a mente no corpo? É através do corpo. Então, tudo parte do corpo. E a gente controla mais isso. Então, o que, que a gente pode fazer? Viu que a mente está acelerada, né? Para quem. Não vou falar de patologias aqui, mas para quem de repente tem, né, só para citar uma vez, para quem tem ansiedade ou depressão, viu que a mente está ali mais acelerada, você pode fazer o quê? Usar o seu corpo, a sua respiração como âncora da sua mente. Então, você vai usar o seu corpo, vai trazer consciência ali para que essa mente ela volte para o momento presente, né? Então a gente precisa ter essa clareza de que é através do corpo que a gente ancora a mente. Pode passar, Lu.
E aí trazer uma reflexão, gente, que é o seguinte: quando a gente tem, quando a gente fica remoendo situações do passado, né, com um sentimento de culpa, com a mente muito presa ao passado, né, a gente perde ali o momento presente, né? E pode, se tiver um excesso de passado, pode sim vir a desenvolver uma depressão. E se a gente tiver excesso de futuro, a gente pode vir aí a desenvolver uma ansiedade. E aí a gente vai pensar o seguinte: o que a gente consegue planejar, adivinhar do nosso futuro? O que a gente consegue mudar o nosso passado? A não ser a forma que a gente olha do presente para o nosso passado. Isso a gente pode alterar. Mas a gente não pode alterar os fatos do passado e nem pode controlar aquilo que vai acontecer no futuro. Geralmente, quando a gente constrói algo que vai acontecer no futuro, ele é totalmente diferente do que de fato acontece. E a gente pensa em 10 possibilidades que vai acontecer, mas a gente não pensa na que de fato aconteceu. E só que isso gasta a nossa energia, isso tira a nossa mente do momento presente. Então, isso tira o nosso foco, a nossa concentração, a nossa capacidade, né, de agir da melhor forma ali no momento presente. Então, é interessante a gente trazer um pouco de reflexão sobre isso. Pode mudar, Lu. E aí eu trouxe essa imagem, gente, que é justamente essa moça aí trabalhando, né? Ela tá ali mexendo no computador, escrevendo e pensando, de repente, na compra que ela tem que fazer, pensando ali na comida que ela tem que comer, nas contas que ela tem para pagar, e às vezes tirando o foco do momento presente, né? Muitas das vezes. Estamos num momento de uso de telas muito grande, com liberação alta de dopamina, liberação com vício mesmo de tela, e a gente precisa pensar sobre essas questões, né? Aonde a gente está deixando a nossa mente ficar? Como que a gente está deixando? Então, trazer essas práticas integrativas, principalmente o mindfulness, vai trazer esse ancoramento para a gente. Pode mudar, Lu. E aí, gente, quando a gente pratica mindfulness, o que a gente faz? A gente pratica a arte de criar espaço para nós, para pensar, para respirar, espaço entre nós, espaço nas nossas reações, espaços nas nossas deliberações, nas nossas escolhas do dia a dia. Toda escolha, toda decisão que a gente faz tem um impacto. Eu costumo dizer que antes eu não gostava de decisões, assim, ai, Carol, e você tem que fazer isso ou aquilo. Você vai entrar no mestrado ou você vai entrar numa pós-graduação, você vai mudar de cidade ou não vai. E eu tinha medo de decisão, porque eu falava, nossa, e aí eu vou decidir por um caminho e vou deixar o outro. Como é que faz isso, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a gostar muito de decisão, porque as decisões, elas definem a gente, né? Elas definem quem somos, elas definem quem somos moralmente, eticamente. Então, ela vai trazendo mais da gente, para a nossa vida, né? Um pouco redundante, mas é isso. Então, mas é importante que a gente esteja presente nessa decisão, para que a gente acolha as consequências daquela decisão da forma que vier, positivas ou negativas, não importa. Mas no momento que você fez a melhor decisão, amparada no maior nível de consciência que você conseguiu ter ali no momento, você vai abraçar as consequências daquilo. Pode Carol, passar, Lu. só uma provocação. E quando a gente não decide, quando a gente foge dessa tomada de decisão e não decide, isso também é uma decisão, né? Já estamos Exatamente. decidindo por não decidir. Isso também é um posicionamento, né? A gente não se dá conta. O não se posicionar é uma posição. E aí você tem que se pensar. Peraí, esse não posicionamento fala sobre minha moral, esse não posicionamento também vai mostrar quem eu sou. Então, aquela questão, a gente já conversou muito sobre isso, eu e a Lu, em várias reflexões e conversas, mas aquela questão de, eu quero paz, eu sou do bem, e aí eu vou me isentar não vou entrar nessa discussão, não vou me colocar, porque eu não quero ter esse desconforto. Então, você está optando
por qualquer um dos lados, né? Você está se abstendo, você está optando por o que vier, né? Então, assim, o ser da paz, a comunicação não violenta, que a gente fala bastante, né, Lu, é se posicionar também, é com agressividade, mas não com violência. Mas a gente precisa se posicionar. As nossas posições precisam estar bem claras, né? O não se posicionar também é uma posição. Pode passar, Lu. E aí, gente, lembrar sempre, sempre, sempre que presença é potência. Se a gente está com a nossa mente no momento presente, a gente traz potência para a nossa vida, potência para as nossas decisões. E aí, o que, que acaba acontecendo? Uma expansão de consciência. Então, peraí, há uma expansão de consciência, a gente estava falando lá sobre processos deliberativos, morais, se o mindfulness, com a prática dele, né? E não é, eu queria que vocês também refletissem sobre um ponto. Eu trouxe uma prática para vocês que eu acredito que não durou 4 minutos, eu não mensurei, mas eu acho que ela não durou 4 minutos, e muito dos relatos de vocês foram que trouxe presença, trouxe relaxamento, trouxe foco, foram 4 minutos, de uma vez, né? Ele trouxe esses benefícios. O que o mindfulness ele pode trazer de benefícios ao longo dos meses, né? O quanto a gente precisa fazer de mindfulness para que a gente tenha esse benefício, para a gente trazer ali uma expansão mesmo de consciência, porque é até fácil entrar nesse estado quando a gente está aqui, cada um na sua casa, sentado confortavelmente, com ar-condicionado ou não, mas com no mínimo um ventilador ou não, mas você está em casa, está tranquila. Então é muito fácil, né? É muito fácil, mas quando a gente está na vida, está tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa tomar uma decisão, precisa, como na bioética clínica, né? Você está no hospital, na época do Covid, decidir por quem vai usar, quem vai ficar com ventilador ou não, como que a gente faz isso, como é que a gente traz presença para essas decisões, né? Como grupo, vamos lá, vamos discutir sobre isso, vamos tentar aí tomar a melhor decisão dentro, ponderar, né? Trazer essa ponderação. Pode mudar, Lu. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que acontece em relação aos neurotransmissores, né? Tem uma mudança no nosso cérebro, isso já é comprovado cientificamente, um aumento da massa cinzenta, a gente tem um aumento da produção dos neurotransmissores, a gente tem um aumento da GABA, que vai ser esse calmante natural para o cérebro, o aumento da dopamina, que é o neurotransmissor aí do prazer, a serotonina, que também regula o humor, a endorfina, que é um analgésico natural. Então, a gente tem aí vários benefícios que muda a composição do nosso cérebro. E lembrando, gente, que assim como o exercício físico, a prática de meditação ou com a intenção daquele momento trazer presença, a gente precisa praticar todos os dias, né? Então, o cérebro ele vai mudando e a mente vai trazendo presente a partir da prática, da nossa prática. Então, é como escovar o dente, é como fazer um exercício físico, a gente tem que praticar atenção plena, daquelas diversas formas que eu falei lá no começo, não precisa ser só ali parando, mas quando você pratica alguma atividade e traz presença e traz foco, a gente, exatamente, Luísa, o aumento da neuroplasticidade também. E isso tudo vai contribuir para quê, gente? Para a deliberação moral. Pode passar, Lu. Gente, eu estou andando um pouquinho rápido porque a gente ficou com o tempo aí meio justo, só para a gente poder Tá conseguir acabando, terminar a aula aí na hora. Bom, e aí E a aí, gente traz. pode Quer que eu falar, possa- Não, só ia te pode falar. perguntar, né, gente? A gente vai trazer então a relação da deliberação moral com mindfulness. A gente trouxe algumas relações aí ao longo da conversa. Mas a pergunta que fica, né? Será que se a gente trouxer a atenção plena, então, para as nossas ações, né, como um modo de viver, isso vai combater de fato os comportamentos antiéticos? E aí? Jogo para você, Carol. O que vocês acham, gente?
diante de tudo que a gente conversou aqui, vocês acham que o mindfulness ele vai poder combater, ajudar nesse comportamento antiético? O que, que dá para vocês tirarem alguma. Nossa, acho que pode ser uma ferramenta também para a gente colocar naquela mala de ferramentas que eu falei anteriormente, né? Deu comida para os cachorros? É A isso, né, Luísa, Luísa? Luísa disse que sim. Sem sombra de dúvidas. E Quem quando, mais? Alguém quer olhar? dentro da formação moral, né, eu trabalho com educação moral, educação em valores, né, construção da personalidade moral, é isso que eu estudei no doutorado. E a gente sabe que a gente tem estratégias para estimular, mas que nem sempre nem sempre não, a gente não tem um controle do produto que irá ser formado, né? Então, mas a gente tenta com estratégias. E eu acredito que o Mindfulness entra nessa mala de ferramentas, né? Que se a gente estimula, se a gente sensibiliza, se a gente traz isso para o dia a dia como uma nova maneira de viver, eu acho que tem grandes chances. Pelo menos é esse o meu raciocínio. Mas aí eu deixo com você, Carol, para responder essa pergunta complexa. Eu acho que vale a pena, gente, a gente pensar para onde estamos indo, né? Em relação até à tecnologia. Acho que vale a reflexão aqui. Depois de toda essa conversa de retirar o celular, né, as telas de dentro das salas de aula, acho que vale a gente pensar como que que a nossa mente está ficando, né? Como é que a nossa saúde mental está ficando com tanto uso de tela? Parece, às vezes eu tenho a sensação, não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento, de que tem dias que a vida ela não está no 2x, não. Ela está no 3x, né? E aí eu falo assim, gente, eu fiz em um dia o que eu fazia antes em uma semana. Aí eu fico, nossa, será que, né? De que forma que a gente tem que viver neste mundo, né? Porque é isso. A tecnologia ela vai continuar avançando, ok? E ela é benéfica também. Mas a gente precisa ver de que forma vamos viver junto aí com a tecnologia, avançando com ela, mas que não traga tanto prejuízo para a gente, né? Será que não está trazendo prejuízo? Será que não estamos ansiosos demais? Será que não estamos depressivos demais? Será que as nossas crianças não estão ansiosas demais? Então, acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? E aí, diante de toda essa nossa discussão, existem vários estudos hoje que já comprova que sim, né, a prática de mindfulness ela pode ajudar aí na deliberação ética. Os estudos científicos eles demonstram que o mindfulness ele vai trazer esse aumento da consciência, né, que eu falei um pouco para vocês, a consciência das próprias emoções. Então, como que a gente falou lá anteriormente, a bioética, ela nasce com as emoções ali, né? Ela tem muita emoção. A deliberação moral traz muita emoção. Então, a prática de mindfulness, ela vai trazer mais essa consciência para as nossas emoções, né? Vai trazer, eu falei, né? Vai trazer mais espaço, vai trazer, peraí, mais espaço para reação. Então, a gente treina o nosso cérebro, mais neuroplasticidade, bem lembrado pela Luísa, né? Para quê, gente? Para que a gente consiga ali, em pouco tempo, de repente, ter mais clareza, ponderar e trazer uma decisão mais assertiva. E aí, quando você desenvolve mais, né, tudo isso que eu falei, com todos aqueles neurotransmissores que a gente libera, a gente sim, como traz mais consciência, a gente acaba fazendo decisões mais éticas. Então, ela leva para essa decisão mais ética. E aí teve uma pesquisa que foi publicada no jornal Business Ethics que mostrou justamente que indivíduos que têm maior prática de mindfulness, eles foram mais propensos a agir de forma ética e a valorizar a manutenção dos padrões éticos. E aí, além disso, esse estudo ele também diz que reduziu o viés egocêntrico, promovendo uma maior empatia e compaixão, o que também contribuiu para uma tomada de decisão mais ética.
E aí, em resumo, gente, a prática de mindfulness, ela pode sim, né? A gente viu aí, pode ajudar a desenvolver uma moralidade mais sólida e a tomar decisões mais conscientes, mais responsáveis, com mais presença. Eu sou uma apaixonada pelas práticas integrativas e complementares à saúde. Algumas pessoas que estão aqui sabem, a Ju, minha prima, está aí, ela sabe disso, a Lumaira também sabe disso. O meu maior desafio há 10 anos atrás era justamente trazer um pouco mais de cientificidade para essas práticas, porque eu sentia benefício, eu via benefício às pessoas ao meu redor. É, eu não recomendo isso, tá, gente? Mas eu trabalhei muito eu não recomendo fazer só as práticas integrativas e complementares, né? Porque esse nome, complementar, justamente porque é complementar a medicina, né, convencional. Então, você vai fazer o tratamento, se tiver ansiedade, por exemplo, vai fazer o tratamento convencional e vai também agregar valor com as práticas integrativas e complementares à saúde. Mas eu trabalhei muito a questão da ansiedade com a meditação, com a respiração, e trouxe bastante benefício. Então, esse era o desafio, e hoje em dia a gente consegue aí trazer as práticas integrativas com mais cientificidade, com mais estudo, aumentou muito o número de estudos na área, e aí juntar, né, com esse campo lindo, maravilhoso que eu amo, que é a bioética, e aí falar disso, né, de como que a gente pode usar aí essa ferramenta para tomar decisões mais éticas, moralmente mais certas, né? É isso, queria agradecer. Acho que é isso, Lu. Sim, Obrigada. obrigada. Eu acho que fica o convite para a gente tentar trazer essa decisão de viver com atenção plena, né? Então, é uma deliberação moral escolher viver com atenção plena. Então, fica o Estilo convite de para que a vida. gente. É um estilo de vida. Então, fica o convite E para a gente não, tentar não, não trazer. fácil muitas vezes, né? Não fácil, porque às vezes Nada a gente fácil. a nossa mente ela já está estruturada, já está para ter ruminação, para ter excesso de pensamento, para tudo. E não é uma vez que a gente atingiu isso que agora eu estou evoluidona. Uhum. Isso não me pega mais. Pega, gente. Pode voltar sim. E por isso que é uma prática diária. Exato, é como você falou, um exercício, né? A gente precisa trazer isso para o nosso hábito, no nosso dia a dia. Então, espero que vocês tenham compreendido a relação e a importância dessas duas ferramentas para a nossa vida, né? Não só enquanto profissional da saúde, porque eu sei que aqui tem outros profissionais além da saúde, mas como maneira de viver, como estilo de vida. Eu acho que a bioética e o mindfulness são maneiras de viver, né? A gente toma isso como uma atitude ética. Acho que vai para muito além do que só nosso âmbito profissional. A gente abre aqui agora para dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Aqui tem nossas referências. Ah, e aqui eu só deixei no final, posso fazer só uma propaganda. Que eu tenho, lembra que eu falei que eu tenho um curso de formação de facilitadores éticos? Esse curso ensina a tomar decisões éticas dentro da área da saúde, especificamente. Então, tá com inscrições abertas, o curso vai ser em abril. A gente vai trazer conceitos básicos da bioética, teorias éticas, vai ensinar um método de deliberação moral, que no caso eu e o Marcelo a gente usa Diego Grácia, e vamos discutir muitos casos. Então, também fica o convite para quem quiser participar, coloca na agenda aí, abril, toda terça-feira à noite. Aqui está o site, tá 550, então as aulas ficam gravadas, também tem aula bônus, além dessas que eu falei. Marcelo, que participou aqui, é o bioeticista, trabalha com isso há muitos anos, muito experiente. Vocês também ganham materiais de referência, a gente tem acesso ao Zap para tirar as dúvidas. E aí, aqui o QR Code, e aqui tem um site para quem quiser entrar também, bit.ly, facilitadores éticos. E é isso, para quem se interessar e quiser continuar nessa empreitada dentro da área da saúde. Aqui são os nossos contatos. Podem seguir no Instagram, mandar e-mail, dúvidas, perguntas. E agora também, a gente já passou do tempo, era até 8h30, né? Estouramos um pouquinho, mas se quiserem perguntar, estamos aqui para ouvi-las. Alguém? Não podemos encerrar? É aquela reflexão, né? Muito obrigada pela Pra presença, isso. gente. Obrigada, Obrigada, gente. Carol. Obrigada a você, Lu, pelo convite, foi muito gostoso. Muito bom rever algumas pessoas. Muito bom. Muito bom
Renata trouxe, eu também trabalho com o mesmo desenvolvimento que você, a gente trabalha habilidades, valores, competências, muito interessante na educação, então é muito legal ver que outros lugares também trabalham assim, né? Obrigada, pessoal, pela Boa presença, pela confiança. E quando tiver mais aulas, eu divulgo para vocês. Eu mando e-mail, zap, e a gente vai se falando. Muito obrigada. Bom, Tchau, valeu. tchau. Tchau, tchau.